A jusante, a aproximadamente 800 metros de distância, as corredeiras trovoavam alto. Jacob Kellerman estava na margem do rio, com a mão apoiada na canoa de casca de bétula que ele havia meticulosamente construído ao longo de 6 meses. Todo caçador que atravessava este vale compartilhava o mesmo aviso. A garganta da serpente era intransponível, seja de barco, jangada ou qualquer embarcação construída pela engenhosidade humana. No entanto, Jacob havia testemunhado seu parceiro perecer na primavera anterior, tentando fazer a portagem em torno dessas mesmas corredeiras, um desvio de 3 semanas que resultara em sua ruína completa. O conhecimento que ele havia adquirido nos meses seguintes invalidaria os avisos de todos, ou o destinaria a ser o próximo indivíduo engolido pelas águas brancas turbulentas. Este trecho traiçoeiro havia ceifado 17 vidas nos últimos 10 anos. Antes de nos aprofundarmos nessa narrativa, por favor, compartilhe sua localização nos comentários. E se histórias de fronteira, engenhosidade e perseverança ressoam com você, considere se inscrever, pois a parte de amanhã revelará uma revelação ainda mais surpreendente. Na natureza selvagem americana, o rio Snake abria seu caminho através do território de Oregon, assemelhando-se a um corte na paisagem, e em nenhum lugar essa incisão era mais profunda, ou mais formidável do que a seção de 5 quilômetros que os caçadores chamavam de Garganta da Serpente. Jacob Kellerman soube disso pela primeira vez durante seu segundo inverno passado nas montanhas. Reunidos em torno de uma fogueira no encontro de 1839, um velho viajante com o rosto marcado por cicatrizes recontou sobre as corredeiras com uma mistura de admiração e pavor. Ele detalhou como o rio se estreitava de 180 metros para meros 27 metros enquanto mergulhava por um desfiladeiro de basalto. A água não apenas atravessava a garganta da serpente, ela atacava, espremida por formações rochosas. Isso criava uma força hidráulica capaz de estilhaçar madeira e impulsionar pedregulhos do tamanho de pequenos caminhões ao longo do leito do rio. Ondas estacionárias atingiam alturas de 3 metros e redemoinhos surgiam, potentes o suficiente para submergir qualquer embarcação. Rochas submersas jaziam ocultas logo abaixo da superfície da água, prontas para rasgar cascos em pedaços. Quando Jacob perguntou se alguém já havia conseguido navegar as corredeiras com sucesso, o viajante balançou a cabeça e cuspiu nas chamas. 17 indivíduos haviam perecido tentando nos 10 anos anteriores, seus restos nunca recuperados até a primavera de 1842. Na primavera de 1842, Jacob havia dedicado 7 temporadas à caça de castores ao longo dos afluentes do Snake. Aos 32 anos, ele era proficiente com rifle e armadilha, e sua natureza cautelosa havia garantido sua sobrevivência. Enquanto a imprudência ceifava inúmeras outras vidas, naquela temporada ele havia formado uma parceria com Daniel Mercier, um viajante franco-canadense cuja linhagem havia navegado canoas de casca de bétula por 3 gerações. Seus esforços de caça naquela primavera haviam rendido resultados excepcionais, garantindo quase 200 peles de castor de primeira qualidade no início de maio. No entanto, um problema significativo surgiu. Fort Boise, situado a aproximadamente 130 quilômetros a Jussante, servia como o posto de comércio mais próximo. Entre seu acampamento e o forte ficava a Garganta da Serpente. O caminho convencional contornava as corredeiras, através de uma portagem que estendia a jornada em 130 quilômetros e exigia 3 semanas para ser concluída. Esta rota subia por uma floresta densa e atravessava ao longo de bordas de penhascos. Também envolvia atravessar extensões de pedregulhos que arruinavam o calçado e desafiavam severamente a resistência. Fatalidades haviam ocorrido nesta portagem. Tornozelos torcidos frequentemente levavam à infecção. Quedas resultavam em ossos quebrados. E no ano anterior, 2 caçadores sucumbiram à hipotermia durante uma tempestade de neve fora de época. No entanto, a portagem permanecia uma alternativa mais segura às corredeiras. Jacob e Daniel deliberaram suas escolhas. Numa noite amena, em meados de maio, o estrondo distante da Garganta da Serpente, perceptível mesmo a 3,2 km de distância, levou Daniel a desejar realizar a transposição sem demora. Jacob, convencido de que existia uma rota superior, desejava explorar outras opções, argumentando que cada dia que adiassem permitiria que caçadores rivais chegassem a Fort Boise antes deles e saturassem o mercado. A discórdia deles persistiu até que Daniel sugeriu um meio termo. Eles iniciariam a transposição, mas prosseguiriam com cautela, garantindo que cada passo fosse firme. Jacob assentiu com hesitação. Incapaz de afastar a premonição de um erro, essa intuição se mostraria premonitória 3 dias depois.
A transposição começou numa quinta-feira de manhã, sob um céu sem nuvens. À meia da manhã, com as temperaturas já subindo para um nível desconfortável, Jacob e Daniel separaram o equipamento em cargas manejáveis, cada um transportando aproximadamente 27 quilos de peles. Armadilhas e provisões foram presas a armações de transporte que haviam feito de galhos de salgueiro e laços de couro. O seu Bull Boat, uma embarcação leve feita de couro de búfalo, esticada sobre uma estrutura de salgueiro, tinha um peso seco de apenas 16 quilos. Daniel insistiu em transportá-lo pessoalmente, afirmando que a sua familiaridade com embarcações o tornava mais capaz de protegê-lo de danos durante a árdua subida. Jacob não ofereceu objeção. Em vez disso, pegou a mochila mais pesada, que continha as suas armadilhas de ferro e ferramentas, que não eram facilmente substituíveis na natureza. Os 2 primeiros dias decorreram sem incidentes, apesar da paisagem agreste. O caminho estava claramente definido pelo uso extensivo anterior, periodicamente indicado por pilhas de pedras erguidas por viajantes anteriores. Eles subiram consistentemente, afastando-se do rio, enquanto o som da garganta da serpente recuava lentamente atrás deles com o aumento da altitude. A floresta era densa com pinheiros e abetos, o seu chão coberto por uma camada de agulhas, o que tornava a caminhada perigosa em inclinações. Eles montaram seu primeiro acampamento noturno perto de uma pequena nascente, cansados, mas contentes com seu progresso. O dia seguinte levou-os à parte do penhasco, da qual todo caçador que completava a transposição falava com uma mistura de realização e apreensão persistente. A trilha aqui tinha apenas 60 centímetros de largura em certas áreas, esculpida na face de um precipício de basalto, que despencava quase 91 metros até uma encosta rochosa abaixo. Eles avançaram individualmente, cada pessoa parando até que o seu companheiro tivesse atravessado um trecho notavelmente perigoso antes de prosseguir. O terceiro dia começou desfavoravelmente. Jacob acordou com o joelho esquerdo inflamado e latejante devido a uma entorse sofrida na tarde anterior. Ele permaneceu em silêncio para Daniel, ciente de que o seu companheiro exigiria uma parada, e descansar implicava perder mais um dia para caçadores rivais. Eles desmontaram o acampamento sem falar e prosseguiram pelo caminho do penhasco, avançando mais lentamente do que Jacob preferia, mas mantendo um progresso constante. Ao meio-dia, eles haviam percorrido quase 3,2 quilômetros e estavam se aproximando do ápice da transposição, de onde o caminho começaria sua descida de volta ao rio, abaixo das corredeiras. Daniel estava aproximadamente 15 metros à frente, o Bull Boat meticulosamente equilibrado nos seus ombros, quando Jacob percebeu o ruído que ecoaria nos seus terrores noturnos por anos a fio. Um estalo agudo, semelhante a um tiro de rifle, mas mais breve, imediatamente seguido pelo grito de surpresa de Daniel. Jacob olhou para cima no exato momento em que testemunhou uma parte do perímetro do penhasco. O local onde Daniel estava simplesmente desapareceu. A rocha, sólida por milênios, cedeu abruptamente. Daniel caiu para trás. A Bull Boat tombou separadamente, tanto o homem quanto a embarcação desaparecendo sobre o precipício. Jacob descartou sua mochila e avançou, seu joelho ferido e ignorado em meio à onda de adrenalina. Ao chegar à beira, ele olhou para baixo, seu estômago revirando com a cena. Daniel jazia aproximadamente 12 metros abaixo, numa saliência rochosa, seu corpo contorcido de forma inatural. A Bull Boat havia caído separada, completamente rasgada ao meio pela colisão com as pedras. Jacob desceu a encosta, suas mãos sendo cortadas pelas rochas pontiagudas. Jacob, movendo-se com velocidade imprudente, alcançou o local de Daniel no que pareceram horas, mas foram apenas minutos, suas mãos sangrando da descida frenética. Daniel ainda respirava, mas cada inspiração era superficial e úmida, um som que Jacob já havia ouvido de outros à beira da morte. Sangue se acumulava sob o corpo de seu companheiro, escorrendo de feridas que Jacob não conseguia discernir, e sabia que era impotente para curar. O olhar de Daniel encontrou o de Jacob. Por um instante, uma compreensão clara e tácita passou entre eles. Daniel tentou falar, tossiu sangue, e então tentou mais uma vez. Sua voz era um pouco mais que um murmúrio. Ele falou de seu avô em Quebec, um hábil artesão de canoas que passou a vida inteira trabalhando com casca de bétula. Ele narrou histórias de rios do leste, onde a água corria límpida e gélida, e as canoas deslizavam sem esforço sobre superfícies polidas como vidro. Ele detalhou métodos ancestrais, transmitidos por gerações, sobre o momento preciso e a seleção de árvores para a colheita, e o conhecimento intrincado de como casca, madeira e piche poderiam ser transformados em algo que superava em muito seus componentes individuais. Então, sua respiração cessou,
deixando Jacob solitário no afloramento rochoso. Com seu companheiro falecido e os restos de sua embarcação, ele enterrou Daniel 2 dias após o incidente, ao lado do caminho, marcando o local do sepultamento com pedras que havia transportado da encosta inferior. Ele permaneceu junto ao túmulo por mais um dia inteiro, observando o rio distante abaixo, ouvindo o fraco murmúrio da garganta da serpente e refletindo sobre a futilidade de tudo aquilo. A cada ano, indivíduos valiosos pereciam nesta portagem, nas corredeiras e porque nenhuma passagem segura existia através desta região em particular. E todos simplesmente consideravam isso como o preço inevitável de operar dentro deste domínio. Jacob, no entanto, não conseguia aceitar. As últimas palavras de Daniel haviam plantado uma semente em seus pensamentos. Um conceito que floresceu enquanto ele estava sentado ali na brisa. Canoas de casca de bétula, o avô de Daniel, e rios que poderiam ser navegados em vez de contornados. Jacob deixou as peles para trás. Num esconderijo que construiu perto do local de sepultamento de Daniel, ele reuniu apenas provisões vitais e iniciou a jornada de volta à sua morada no rio Clearwater. Uma jornada de 8 dias por um terreno que ele mal registrava. Seus pensamentos preocupados com tudo que ele entendia sobre embarcações, vias navegáveis e os desafios de engenharia, que diferenciavam a sobrevivência da morte nas regiões montanhosas. Ele chegou à sua cabana no início de junho, descobrindo-a intocada, suas provisões de inverno ainda seguras, exatamente como as havia deixado 2 meses antes. Ele viajou pelo território nas 3 semanas seguintes, interagindo com cada caçador, comerciante e membro tribal que encontrava. Ele perguntou sobre canoas, métodos de construção, componentes e processos. A maioria acreditava que ele estava perturbado pela tristeza, enquanto alguns compartilhavam seu conhecimento limitado. No final de junho, Jacob encontrou um idoso Nez Perce conhecido como Twisted Root em um posto comercial no rio Salmon. Twisted Root se lembrava dos viajantes de seus dias de juventude. Ele se lembrou de suas canoas feitas de casca de bétula e recordou tê-los observado impulsionar-se contra a corrente, carregando fardos que pareciam inviáveis, uma vez que Jacob articulou suas intenções. Twisted Root o examinou por um longo período antes de proferir uma palavra. Ele articulou francamente as razões para o fracasso inevitável do empreendimento proposto por Jacob. Canoas de casca de bétula são projetadas para as extensões tranquilas de água, encontradas nos grandes lagos e nas vias navegáveis amenas do Nordeste, não sendo adequadas para as corredeiras ferozes das montanhas do Oeste. A camada externa era excessivamente fina e os suportes estruturais estavam muito espaçados. O selante era excessivamente frágil quando exposto à água gelada. Uma canoa convencional poderia potencialmente suportar um período de operação cautelosa em circunstâncias favoráveis. No entanto, a garganta da serpente a obliteraria em instantes. Jacob prestou muita atenção, fez perguntas e registrou observações em um diário encadernado a couro que ele havia começado a manter recentemente. Ele permaneceu inabalável pelas advertências de Twisted Root. Ele estava descobrindo o que se mostraria ineficaz, o que significava que ele poderia começar a determinar o que teria sucesso. Perto do fim do verão de 1842, Jacob havia obtido uma embarcação compacta, uma embarcação de casca de bétula comprometida de um comerciante que atravessava a região. Ele dedicou 3 semanas a examinar cada faceta de sua fabricação, registrando dimensões, avaliando componentes e compreendendo a montagem de suas partes. Ele investigou o método pelo qual a casca era costurada com fibras de raiz de abeto divididas, e o arranjo e a forma dos suportes estruturais. A maneira como a resina selava juntas, ele registrou todos os detalhes em seu diário de bordo, acompanhados de desenhos e observações. Então, ele começou seu esforço inicial para construir uma canoa pessoalmente. Ele escolheu meticulosamente bétulas de papel, procurando exemplares com casca substancial, desprovida de imperfeições significativas. Ele coletou a casca usando métodos tradicionais, estilizando com precisão para obter seções expansivas, garantindo que não houvesse dano à árvore viva subjacente. Ele coletou raízes de abeto para amarração, dividiu-as em filamentos finos e maleáveis, e as imergiu até que atingissem flexibilidade. Ele moldou costelas estruturais de madeira de cedro, amolecendo-as com vapor sobre sua fogueira até que estivessem maleáveis o suficiente para as curvaturas necessárias. O trabalho exigiu 3 semanas de labor concentrado, e até o final de setembro ele havia terminado sua canoa inaugural. Ela possuía um apelo estético único. Leve e elegante, sua casca era de cor clara e imaculada.
Ele a testou inicialmente em águas tranquilas, navegando no rio Clearwater adjacente à sua moradia, e ela funcionou precisamente como uma canoa convencional deveria: rápida, ágil e simples de guiar. Subsequentemente, ele começou testes em águas cada vez mais turbulentas, começando com corredeiras menores, seguidas por outras mais substanciais. Cada teste expôs vulnerabilidades, as quais ele registrou meticulosamente em seu diário de bordo. Após uma quinzena de testes, ele navegou a canoa por uma série de corredeiras intermediárias, em um afluente do rio Clearwater, nada nem remotamente parecido com a garganta da serpente, mas suficientemente desafiador para imitar certos estresses que a embarcação encontraria. A canoa resistiu. No entanto, assim que ele alcançou as águas tranquilas abaixo das corredeiras, notou 3 costuras vazando e 2 nervuras exibindo sinais de fadiga estrutural. A flexibilidade geral do casco indicava que sua construção inteira era insuficientemente robusta para corredeiras desafiadoras. Jacob puxou a canoa para a margem e dedicou 60 minutos a inspecionar cada ponto potencial de falha. Após medi-los e esboçá-los em seu diário, ele agora compreendia a implicação de Twisted Root. A construção convencional pressupunha um manuseio cuidadoso da embarcação e realizar reparos frequentes. Jacob precisava de uma embarcação que não sucumbisse quando o colapso significasse fatalidade. Ele precisava reconstruir toda a embarcação, começando por seus componentes fundamentais. A estação fria se aproximava, o que lhe proporcionou vários meses para elaborar uma solução. O inverno chegou ao Vale Clearwater no início de novembro, trazendo neve que cobriu o terreno com 0,9 metros de silêncio branco. Jacob passou esse período em quase completa solidão, trabalhando ao brilho de sua fogueira em sua cabana. Enquanto tempestades rugiam além de sua morada, ele havia acumulado carne seca e provisões suficientes para sustentá-lo até o degelo da primavera, o que significava que ele poderia dedicar todos os seus momentos conscientes à resolução dos problemas que sua canoa inicial havia revelado. Seu diário de couro ficou repleto de desenhos, dimensões e observações enquanto ele metodicamente abordava cada falha. A formulação do selante tornou-se sua principal preocupação. O piche de pinho tradicional funcionava suficientemente bem em clima quente, mas tornava-se frágil em baixas temperaturas, fraturando sob tensão e permitindo que a umidade penetrasse nas juntas. Jacob iniciou testes com vários compostos, incorporando cera de abelha, gordura animal e carvão em pó em diversas proporções. Ele preparava uma quantidade modesta, revestia pequenas amostras de casca e, em seguida, expunha essas amostras a condições abaixo de zero, durante a noite inteira antes de avaliar sua maleabilidade na manhã seguinte. A maioria dos compostos mostrou-se inadequada, tornando-se excessivamente rígida ou excessivamente maleável após 7 semanas de testes. Ele descobriu que um composto compreendendo 3 unidades de resina de pinho para 1 unidade de cera de abelha, com uma quantidade modesta de gordura de urso para aumentar a maleabilidade, mantinha sua maleabilidade, mesmo em temperaturas significativamente abaixo de 0 graus Celsius. Ele registrou as proporções precisas em seu diário e prosseguiu para o desafio subsequente. A distância entre as nervuras surgiu como igualmente vital. Canoas convencionais apresentavam nervuras posicionadas a aproximadamente 15 centímetros de distância, o que oferecia reforço suficiente para uso em águas tranquilas, mas permitia deformação excessiva do casco em caso de colisão. Jacob construiu segmentos experimentais com nervuras em intervalos variados, variando de 7,5 centímetros a 20 centímetros de distância. E então expôs cada segmento a forças quantificadas. Empregando um martelo e um bloco de madeira, ele descobriu que as nervuras posicionadas a 7,5 centímetros de distância ofereciam resistência significativamente superior ao impacto, com apenas um ligeiro aumento de massa. O intervalo reduzido dispersava a força por um número maior de componentes estruturais, impedindo assim que qualquer nervura individual absorvesse toda a tensão de uma colisão. Em janeiro, Twisted Root veio à morada durante uma pausa nas condições atmosféricas. O ancião inspecionou os segmentos experimentais e as anotações do diário de Jacob com atenção aguçada. Ele então transmitiu conhecimentos sobre a escolha do cedro e métodos de vaporização anteriormente desconhecidos por Jacob. Twisted Root elucidou como espécimes particulares de cedro, prosperando sob circunstâncias ambientais específicas, isso produziu madeira com um veio mais denso e maior maleabilidade, tornando-a perfeita para as nervuras que precisavam flexionar sem fraturar. Ele demonstrou uma técnica de vaporização. Isso envolvia o uso de pedras aquecidas dentro de um tronco oco cheio de água,
produzindo resultados mais uniformes em comparação com o método de Jacob, que dependia do fogo. A visita durou 3 dias, e após a partida de Twisted Root, Jacob havia documentado mais 20 páginas de novas ideias em seu diário. Fevereiro trouxe as temperaturas mais baixas do inverno, e Jacob aproveitou este período para desenvolver sua descoberta mais crucial. Ele reconheceu que as regiões de maior tensão em uma canoa, particularmente as seções dianteira e traseira, onde o casco exibia sua curvatura mais pronunciada, poderiam ser reforçados usando uma estrutura de casca de camada dupla. Isso foi conseguido sobrepondo 2 folhas de casca, com seus veios orientados em ângulos retos entre si. Este processo produziu um material consideravelmente mais robusto do que a casca de camada única, mas sem introduzir massa excessiva. Ele construiu segmentos experimentais e os expôs a impactos que teriam perfurado uma única camada de casca. No entanto, as seções reforçadas resistiram. A primavera começou no final de março, fazendo a neve derreter e os cursos d'água incharem com a água do degelo. Jacob emergiu de seu período de inverno solitário com uma estratégia abrangente, registrada em seu diário, e a determinação de construir uma canoa, que integraria cada melhoria que ele havia concebido. Ele batizou o empreendimento antes mesmo de iniciar sua fabricação, escrevendo a frase "segunda chance" em carvão, em um fragmento de casca que ele suspendeu dentro de sua moradia. Isso serviu como uma promessa a si mesmo e à memória de Daniel de que este empreendimento se desenrolaria de forma diferente. Ele iniciou o processo selecionando a casca, dedicando 2 semanas inteiras a inspecionar a floresta adjacente em busca de bétulas de papel impecáveis. Sua busca não era por qualquer bétula, mas especificamente por exemplares maduros com casca substancial, com manchas insignificantes e a distinta tonalidade creme indicativa de desenvolvimento robusto. Ele localizou 6 árvores que preenchiam seus critérios e coletou casca de cada uma no início de abril, momento em que a seiva fluía vigorosamente e a casca se soltava sem esforço. Cada folha media um mínimo de 1,8 metros de comprimento e 1,2 metros de largura, consideravelmente maior do que o que os construtores de canoas convencionais normalmente empregariam, mas Jacob desejava pouquíssimas emendas em seu casco concluído. A construção das nevuras ocupou mais uma quinzena. Ele escolheu cedro de árvores que Twisted Root o havia ajudado a identificar, rachando meticulosamente a madeira ao longo de seu veio, para criar 50 tiras finas, cada uma precisamente proporcionada. Ele vaporizou individualmente cada nevura, empregando a técnica de pedras aquecidas que Twisted Root lhe havia ensinado, moldando-as sobre moldes que ele havia esculpido de toras de pinho, e subsequentemente permitindo que secassem completamente, enquanto mantinham suas configurações arqueadas. O resultado foi uma variedade de nevuras, consistentes tanto em tamanho quanto em curvatura, preparadas para oferecer reforço estrutural, posicionadas precisamente a 7,6 centímetros de distância. A montagem do casco começou no início de maio. Jacob procedeu sistematicamente, iniciando com uma estrutura provisória, projetada para manter a forma enquanto ele construía ao redor dela. Ele arranjou as folhas de casca com sua superfície interna pálida orientada para fora, sobrepondo-as em um arranjo meticuloso de telhas que repeliria naturalmente a água. Para as seções dianteira e traseira, ele aplicou seu método de camada dupla. Para estabelecer áreas reforçadas, onde a pressão seria mais intensa, os bordos foram feitos de freixo, em vez do cedro mais maleável, tipicamente usado pela maioria dos construtores, formando uma estrutura rígida projetada para resistir à torção. Quando submetido a peso, cada junta foi fixada com o dobro da quantidade usual de amarração de raiz de abeto. As raízes divididas passavam por aberturas feitas com uma ferramenta pontiaguda. Uma vez firmemente apertado e preso com nós antiderrapantes, a aplicação do piche consumiu 3 dias. Jacob aqueceu sua mistura aprimorada em um recipiente de ferro compacto, espalhando-o em camadas finas usando o implemento de madeira. Ele permitiu que cada camada secasse antes de aplicar a seguinte, cobrindo cada costura, cada ponto de amarração e cada possível local de vazamento com 3 camadas completas. A canoa finalizada pesava mais do que os modelos convencionais. Tinha uma massa de aproximadamente 27,2 kg, em vez dos habituais 20,4 kg. Contudo, essa massa extra significava a robustez que Jacob sabia que precisaria. Quando ele finalmente se afastou para inspecionar a embarcação finalizada, ele experimentou uma sensação semelhante à de segurança.
Parecia correta, robusta e intencional. Agora, sua tarefa era verificar sua funcionalidade prática. Jacob dedicou a última semana de maio para avaliar a segunda chance, em águas cada vez mais desafiadoras. Ele realizou este procedimento sistematicamente, considerando cada teste uma investigação que confirmaria suas melhorias, ou exporia novas deficiências que exigiam atenção. Sua avaliação inicial ocorreu em um trecho tranquilo do rio Clearwater, perto de sua moradia. Ele apenas remou de um lado para o outro por várias horas para avaliar sua manobrabilidade fundamental. A canoa parecia robusta e reativa, apesar de sua massa aumentada. Ela mantinha um curso reto quando a velocidade era desejada e girava agudamente quando a agilidade era necessária. Nenhuma infiltração foi observada após 3 horas flutuando. O teste subsequente ocorreu 2 dias depois, em corredeiras de grau 2, aproximadamente 1,6 quilômetros rio abaixo de sua moradia. Estas eram consideradas leves pelos critérios alpinos, mais um fluxo rápido do que águas brancas verdadeiras, mas ofereciam agitação suficiente para avaliar o piche e a flexibilidade do casco. Jacob navegou as corredeiras 3 vezes, escolhendo intencionalmente caminhos diversos pela água para alterar as tensões na canoa. Após a terceira passagem, ele trouxe a embarcação para a margem e inspecionou meticulosamente cada junta. Ele descobriu um único pequeno ponto de infiltração onde uma costura havia sido insuficientemente selada, o que ele consertou com piche aquecido, e então atravessou as corredeiras mais 2 vezes. O reparo provou ser totalmente eficaz. No início de junho, Jacob considerou-se preparado para testes mais rigorosos. Ele viajou aproximadamente 24,1 quilômetros rio acima, para um trecho de corredeiras de grau 3, conhecidas localmente como Escadaria do Diabo, uma extensão de água de aproximadamente 0,8 quilômetros, descendo 15,2 metros, através de uma sequência de formações rochosas e ondas estacionárias. Ele já havia navegado essas corredeiras em um barco de couro e estava intimamente familiarizado com suas características. O ponto de entrada era descomplicado, mas o segmento central apresentava uma onda reversa, capaz de virar remadores desatentos, e a saída exigia uma direção exata entre 2 rochas substanciais. Ele observou a água por meia hora antes de prosseguir. Posteriormente, ele se impulsionou para a corrente. A canoa teve um desempenho admirável tanto nas porções inicial quanto central, sua proa reforçada desviando a água, que teria inundado uma embarcação convencional. No entanto, na seção com as pedras, Jacob calculou mal sua trajetória por um pequeno número de graus, fazendo com que a canoa impactasse a pedra esquerda, com impacto suficiente para transmitir um tremor por todo o casco e brevemente desequilibrar Jacob. Ele recuperou sua postura de remada e terminou a descida. No entanto, seu coração batia forte ao alcançar as águas calmas abaixo. Ele imediatamente puxou para a margem e inspecionou o local do impacto, antecipando danos graves. O que ele descobriu em vez disso foi uma única costela fraturada. Junto com algumas marcas de tensão na casca, não havia perfuração, nem costuras separadas, nem falha estrutural. Uma canoa tradicional teria se partido completamente com uma colisão dessas. Jacob realizou reparos de campo usando materiais que havia trazido especificamente para esse fim. Isso incluía um pedaço sobressalente de casca, piche aquecido de um pequeno recipiente que ele carregava e amarração de couro cru para reforçar a costela rachada. Os reparos levaram 2 horas e aguentaram perfeitamente quando ele os testou. No entanto, o incidente lhe ensinou uma lição vital. A canoa podia suportar impactos que destruiriam embarcações convencionais. Ainda assim, tinha limitações. Ele precisava de uma modificação adicional antes de tentar a garganta da serpente, um reforço que ele deveria ter incorporado desde o início. Jacob passou a semana seguinte de volta à sua cabana, implementando sua modificação final na segunda chance. Ele construiu uma quilha espinhal com tiras finas de freixo, laminando 5 camadas, juntas com piche e amarração de couro cru, para criar um reforço flexível, mas incrivelmente robusto, que se estendia por toda a parte inferior da canoa. A quilha aumentou a massa total em 2,3 kg, mas distribuiu o estresse no impacto por todo o casco, em vez de concentrá-lo em um único ponto. Assim que terminou, ele retestou a modificação na Escadaria do Diabo, atingindo deliberadamente rochas que havia evitado durante sua primeira descida. A canoa absorveu impactos que antes a teriam demolido. Até então, a notícia havia se espalhado por toda a comunidade de caçadores sobre o projeto de Jacob e sua intenção declarada de navegar pela Garganta da Serpente até meados de junho. Caçadores começaram a chegar à sua moradia para inspecionar a canoa e tentar dissuadi-lo de seu plano.
Marcus Shaw, um montanhista grisalho na casa dos 50, foi o primeiro a aparecer. Ele havia perdido tragicamente seu irmão na garganta da serpente uma década antes. Marcus examinou meticulosamente a canoa, passando as mãos pelas costuras e costelas, avaliando a força dos bordos e verificando as vedações de piche. Ele reconheceu a qualidade do trabalho artesanal, mas explicou em detalhes precisos como as corredeiras, no entanto, seriam fatais para Jacob. A corredeira de entrada descia 2,4 metros em uma distância de 46 metros, estreitando o rio em um canal estreito, onde a água formava ondas estacionárias suficientemente altas para virar qualquer barco. Abaixo dessa seção havia um jardim de rochas, onde pedras submersas giravam correntes imprevisíveis capazes de girar uma embarcação de lado e esmagá-la contra paredes de pedra. Marcus havia testemunhado o barco de couro de seu irmão se desintegrar naquele jardim de rochas, sua pele rasgando como papel, com seu irmão desaparecendo na água turbulenta. Outros caçadores chegaram com relatos comparáveis, cada um mais angustiante que o anterior. Um jovem chamado Cooper descreveu, observando seu parceiro ser puxado para uma poderosa onda de reversão que o manteve submerso por quase 1 minuto antes de liberar seu corpo sem vida mais adiante rio abaixo. Um caçador idoso chamado Williams mostrou a Jacob as cicatrizes de sua própria experiência quase fatal em outra via navegável, detalhando como a água gelada havia esgotado tão rapidamente sua energia que ele mal conseguiu alcançar a margem. Cada visitante partia certo da iminente morte de Jacob. Contudo, cada partida apenas fortalecia sua determinação. Twisted Root os alcançou no final de junho, dedicando um dia inteiro a examinar minuciosamente o Second Chance. Em silêncio, ele examinou cada costura, inspecionou cada nervura e estudou meticulosamente a estrutura de proa de camada dupla e a espinha da quilha laminada. Eventualmente, ele se sentou ao lado de Jacob junto à fogueira e apresentou sua avaliação. A arte era excepcional. Possivelmente a mais requintada construção de casca de bétula que ele já havia encontrado. No entanto, a garganta da cobra, Snake's Throat, havia ceifado vidas, mesmo as de indivíduos mais experientes em embarcações superiores. Quando Jacob apresentou o diário de bordo detalhando cada escolha de design e cada teste, Twisted Root reconheceu sua abrangência. No entanto, ele alertou que o mero conhecimento não oferecia garantia de sobrevivência. Jacob então elucidou sua lógica sobre as fatalidades durante as potagens em comparação com as do rio, enfatizando sua busca por um método aprimorado de progressão. Em vez de admitir que certos impedimentos eram totalmente intransponíveis, Twisted Root prestou atenção e então perguntou sobre a data pretendida por Jacob para a empreitada. Em 3 dias, ao amanhecer. Jacob respondeu. Um amanhecer fresco e frio chegou na manhã que Jacob havia selecionado para sua empreitada. Ele estava na margem do rio, a aproximadamente 3,2 quilômetros a montante da garganta da cobra. Com o Second Chance suavemente acomodado na água rasa ao seu lado, ele se viu acompanhado. Notícias haviam circulado, e perto de 2 dúzias de indivíduos haviam se reunido para observar os eventos que se desenrolam. Entre os espectadores estavam caçadores, presentes para testemunhar seu triunfo ou fracasso. Comerciantes que atravessavam a região, que haviam adiado suas viagens para observar a empreitada, e vários Nespers, incluindo Twisted Root. Ele permaneceu silenciosamente posicionado perto da orla da floresta. Pouca conversa ocorreu. O estrondo distante das corredeiras permeava a atmosfera, assemelhando-se a um incessante trovão. Isso serviu como uma advertência dos perigos que aguardavam o rio abaixo. Jacob guardou meticulosamente seu equipamento, incluindo um pedaço de corda enrolada, destinada a prender a embarcação ou auxiliar seu retorno à margem. Sua lâmina de caça estava presa à cintura, um remo sobressalente estava seguro dentro do casco, e um modesto recipiente de piche junto com suprimentos de reparo, envoltos em tecido oleado, estavam todos firmemente amarrados. Isso garantia que nada seria extraviado caso a canoa virasse. Ele vestiu sua roupa de pele de veado mais grossa, desconsiderando a temperatura amena da manhã, ciente de que a corrente do rio seria intensamente gélida. Originário da neve derretida da montanha, ele inspecionou cada costura uma última vez, traçando os dedos ao longo das vedações de piche, verificando assim que todos os aspectos estavam tão preparados quanto o esforço humano poderia alcançar. Posteriormente, ele impulsionou a canoa para correntes mais profundas e entrou, adotando a postura que havia ensaiado. Não havia oportunidade para reconsiderar, nenhuma rota de fuga segura. A via aquática ditava sua trajetória e velocidade.
Jacob concentrou-se em sua técnica de remo, mantendo o alinhamento da canoa com o fluxo. Ele executou pequenos ajustes para contornar impedimentos visíveis de seu ponto de vista a montante. O clamor da garganta da cobra intensificava-se a cada momento que passava. O som transformou-se de um estrondo distante em um rugido imediato e ensurdecedor. Ele navegou em torno de uma curva e avistou a corredeira inicial à frente, onde o rio descia para um pandemônio turbulento e espumante. A canoa atingiu a descida e despencou no vórtice. Uma torrente de água irrompeu sobre a proa reforçada, encharcando Jacob instantaneamente. Contudo, a embarcação manteve sua trajetória e avançou pela onda estacionária. Em vez de ser jogado para o lado, o canal se estreitou ao redor dele, com paredes de água subindo em ambos os flancos enquanto a corrente ganhava velocidade. Atingindo velocidades que tornavam a navegação quase inviável, Jacob lutou para manter o alinhamento da proa, empregando cada método que havia aperfeiçoado, sua pá cortando a água que parecia mais rocha. Em vez de fluida, uma rocha escondida surgiu diretamente à frente. Sem oportunidade de desviar, a canoa colidiu com força, o solavanco ecoando por toda a sua estrutura. E para os braços de Jacob. O suporte central da quilha laminada funcionou precisamente como pretendido, dispersando a força do impacto por toda a extensão da canoa, em vez de concentrá-la em um ponto vulnerável. O casco cedeu, mas permaneceu intacto. Subsequentemente, uma corrente transversal prendeu a popa. Fazendo a canoa girar de lado, Jacob sentiu seu controle diminuir enquanto o rio assumia o comando, impulsionando-o em direção ao campo de pedras onde a maioria das embarcações encontrava seu fim. Jacob resistiu à rotação com movimentos frenéticos da pá, deslocando seu peso para se opor à virada, empregando cada grama de força e proficiência que possuía. A canoa reagiu lentamente dentro do fluxo turbulento. No entanto, ela reagiu. Ele conseguiu girar a proa de volta à posição precisamente quando entrou no campo de pedras, navegando entre duas rochas enormes com meros centímetros de sobra em cada flanco. Mais rochas surgiram à frente, algumas visíveis acima da superfície da água, outras ocultas logo abaixo do fluxo agitado. Ele pilotava por intuição e reações apuradas. Apuradas ao longo de vários meses de testes, interpretando a aparência da água para indicações de obstáculos submersos. A canoa colidiu com duas rochas adicionais em rápida sucessão, cada colisão enviando tremores por sua estrutura. No entanto, a estrutura reforçada resistiu. Ele então superou o campo de pedras e estava se aproximando da corredeira final, uma passagem estreita entre formações rochosas, onde todo o rio era forçado a um canal de apenas 6 metros de largura. Jacob mirou o meio da abertura e dedicou toda a sua energia a um único surto final de esforço de remada. A corrente intensificou-se a uma velocidade alarmante, a água empurrando contra a canoa com uma pressão que parecia deliberada, até mesmo malevolente. As faces das rochas tornaram-se indistintas enquanto ele passava. Então, abruptamente, ele estava livre, emergindo nas águas tranquilas abaixo das corredeiras. O som estrondoso da garganta da serpente recuou atrás dele, e os braços de Jacob tremiam de fadiga. Enquanto ele se impulsionava em direção à margem, mal conseguindo compreender sua sobrevivência e que a canoa permanecia intacta sob ele. Ele trouxe a segunda chance para a margem em um banco de seixos e permaneceu sentado dentro da embarcação por vários minutos, exausto demais para se mover, monitorando seu pulso enquanto ele se estabilizava gradualmente. Quando ele finalmente desembarcou para inspecionar a canoa, ele descobriu danos, embora nada desastroso. 2 nevuras estruturais exibiam fraturas por fadiga. Uma única costura havia desenvolvido uma pequena infiltração e a camada externa mostrava sinais de impacto e marcas de arranhões ao longo do comprimento da quilha. No entanto, a canoa havia suportado 5 quilômetros de água que haviam ceifado 17 vidas, e Jacob havia terminado o percurso em menos de 20 minutos. A notícia se espalhou por toda a fraternidade de caçadores em poucos dias. Indivíduos que haviam sabido do empreendimento, mas não o haviam observado, viajaram para ver a segunda chance e ouvir Jacob relatar cada etapa da descida. Ele divulgou abertamente seus métodos, apresentando seu diário de bordo aos caçadores, que continha anotações de construção abrangentes e elucidava a escolha da casca. O espaçamento específico das nervuras, a fórmula precisa de inclinação, o reforço de camada dupla e a quilha laminada significavam que nem todo indivíduo que observava a canoa tentava replicar sua construção. Sua fabricação exigia um maior investimento de tempo, experiência e perseverança do que a maioria dos caçadores de peles podia arcar.
No entanto, alguns o fizeram, e aqueles que construíram embarcações no estilo Kellerman alcançaram sucesso nos rios. Em 1845, pelo menos 7 caçadores de peles estavam navegando por corredeiras fluviais perigosas, um feito antes considerado inviável, escolhendo isso em vez de carregar suas embarcações por terra. O desvio de 3 semanas em torno da garganta da serpente caiu progressivamente em desuso, à medida que mais indivíduos optavam pela passagem fluvial em vez da trilha terrestre. Jacob continuou suas atividades de caça de peles por mais meia década. No entanto, ele ganhou reconhecimento menos pelas peles que coletou e mais pelo design da canoa, que havia revolucionado a forma como as pessoas viajavam pelas montanhas. Sua última canoa foi construída em 1848. Ele então a presenteou a um jovem caçador de peles que se aventurava nas montanhas rochosas, juntamente com seu diário pessoal, que continha todo o conhecimento que ele havia adquirido.